noite. Boa noite, seja bem-vindo você que vai estar chegando logo mais para a transmissão da Palavra de Deus que será pregada através dessa live. Creio que Deus estará usando a minha vida para comunicar a você a palavra que o Senhor tem a trazer aos nossos corações nessa noite. Dentro de mais alguns minutos estaremos dando início aqui com essa mensagem. E, enquanto isso, vamos estar cantando, louvando ao Senhor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Coração a ti eu ofereço, perdão imploro ao meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, nova em mim o teu amor, ó meu Senhor. O Senhor derrama graça no meu coração, no coração da tua igreja, daqueles que assistirão essa mensagem nessa noite. Senhor, vem com teu olhar de misericórdia, de perdão e graça sobre nossas vidas, nos perdoando, nos purificando. E obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Amém. Graças a Deus. Damos as boas-vindas. Boa noite aí ao irmão Afonso, à irmã Vanilde, presbítero Jean. Deus abençoe a vida dos irmãos
conosco. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite. O hino 33, o título é Maravilhas Divinas. Que hino bonito, que hino que nós expressamos a Deus, como Ele é maravilhoso para conosco. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Graças a Deus pela bondade do nosso Deus, pelo poder do nosso Deus, de nós poder cantar, de poder celebrar ao Deus eterno, à Trindade Santíssima, de glorificar, né? Que mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, nós temos o Senhor cuidando de nós, nos abençoando. E por isso que nós podemos cantar bem alto, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos atende, que o seu forte braço, que é compassivo, tem nos auxiliado a nossa vida em todos estes dias. Queridos, nós estamos chegando na hora da mensagem, esperando mais alguns irmãos chegarem, né? Boa noite aí à irmã Cléia, minha esposa querida, a irmã Sônia. Boa noite ao Diogo, ao diácono Guilherme.
Vamos estar orando, vamos estar pedindo ao Senhor, que o Senhor se compadeça de nós, pela sua misericórdia e graça, e de que Ele fale mais uma vez conosco nessa noite, né? Nós estamos pregando um sermão, e hoje nós vamos finalizar. Nós dividimos em 3 partes, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em casa, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, de 5 a 11. Texto que nós já lemos nas 2 mensagens anteriores, nas 2 primeiras partes, né? Mas vamos estar lendo de novo para relembrar e estar concluindo, né, aquilo que o Senhor, através do pastor e apóstolo Pedro, nos ensina nesse texto. A palavra de Deus diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao nome do Senhor, pela leitura da sua palavra. E nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe nesse momento da mensagem. Querido Deus, diante da tua presença nós estamos, em nome do teu Filho Jesus, através, ó Deus, dessa live sendo transmitida, ó Deus, pela página do Facebook, a igreja presente em casa, a igreja espalhada em outras cidades, a todos aqueles que nos ouvem, e todos aqueles que ouvirão essa mensagem, ó Deus, que aqui ficará gravada. Nós rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Rogamos ao Espírito Santo que tu nos acolha, para que a tua palavra, ao ser pregada, nós possamos entendê-la, aplicá-la e poder viver de acordo com os seus ensinamentos. Pai, usa o teu servo que fala contigo, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós demos um tema a essa mensagem, que é: o pastor nos exorta à maturidade espiritual. Usamos de argumento que todos nós somos pastoralmente exortados a crescer em maturidade espiritual, tanto pelos apóstolos, como por nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, né? Todos somos exortados a crescer, a amadurecer espiritualmente, a alcançar uma maturidade espiritual. Por esse motivo, o apóstolo Pedro, como pastor, concluindo essa carta, ele faz 3 exortações que nos ajudam ao amadurecimento espiritual. Nós já destacamos 2 delas. Primeira exortação é que nós temos que ser submissos e humildes, né? Uns para com os outros, para com os líderes para com as suas ovelhas, né? E nós, no nosso convívio, nos nossos relacionamentos de uns para com os outros. Temos que ser submissos e humildes, versículos de 5 a 7. Segunda exortação que o apóstolo Pedro nos dá é que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Nós temos que ter domínio próprio, nós temos que estar atentos aos acontecimentos
atento à ação, né, que milita contra nós, do inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas atento também, né, diante do nosso Jesus que vai voltar. Nós precisamos estar dia a dia, né, sóbrios e vigilantes, para estarmos percebendo, né, a ação de Deus sobre a nossa vida. E hoje, a terceira exortação é para permanecermos firmes na graça de Deus. Nos versículos 10 e 11, que nós acabamos de ler, Pedro vai dizer: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Pedro, como conselheiro, como pastor, ele parte aqui para o fim das suas exortações, ministrando uma bênção que nos conduz a permanecermos firmes na graça de nosso Deus e Pai. Podemos tomar como exortação o fato de não olharmos para nós mesmos, mas para a nossa capacidade ou para nossas obras, mas sim olhar para o Deus de toda graça, que no sofrimento derrama sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. Sofrimento, aqui Pedro está relacionando, né, aqueles irmãos que passaram por lutas, por dificuldade, mas também se relaciona hoje, no tempo presente, às lutas que nós passamos aqui. Nós ainda estamos no mundo, temos aflições, tem pandemia, né, tem lutas. Mas nós precisamos não olhar para a nossa própria capacidade, mas olhar para o Deus de toda a graça, que derrama do seu amor e da sua misericórdia sobre nossas vidas. O ensino é para sabermos que Deus tem o melhor e que faz o melhor e de que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Por isso, precisamos permanecer firmes na graça de Deus. E o texto, então, nos sugere que precisamos permanecer firmes na graça, porque Deus Pai é a fonte da graça, é a fonte de toda a graça. O apóstolo aqui, ele diz, o Deus de toda graça. O contexto aqui de todas as exortações do apóstolo se volta para o sofrimento, como eu acabei de vos falar. E por isso apresenta aqui o caráter imutável, amoroso, gracioso e misericordioso de Deus ao nosso favor. Aqui temos a base para a nossa esperança em Deus, que é a fonte, que é a origem de toda graça. Mesmo nós, eu e você, habitando em um mundo deturpado pelo mal, em desobediência a Deus, nós podemos, como filhos de Deus, como cristãos, confiar na graça de Deus. O que é a graça de Deus? Resumidamente, podemos aqui afirmar que a graça é favor imerecido dado por Deus. Quando Deus é bondoso, ele revela a sua bondade, que chamamos de graça. A graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio, como eu e como você, e pelos quais não se exige compensação alguma da parte do homem. Deus dá de graça, favor não merecido. Graça é Deus dar ao pecador aquilo que ele não merece, e ele nos deu a salvação eterna. E junto com a salvação vem um pacote de bênçãos espirituais que ele tem dado e nos sustentado a cada dia. Pedro já mencionara no capítulo 1, versículo 10, a respeito da salvação. Ele diz lá que os profetas profetizaram acerca da graça destinada a nós, dessa graça salvadora. A salvação
ela é pela graça. E o Deus de toda graça é descrito lá no capítulo 2, o versículo 3, pelo apóstolo. Depois, ele vai nos falar, lá no capítulo 4, o versículo 10, que a sua graça é multiforme, ou seja, apropriada a todas as situações da nossa vida. É Deus, com a sua graça, que nos socorre em todos os momentos do nosso cotidiano. Em Hebreus, capítulo 4, o versículo 16, que é muito conhecido, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Chegar junto ao trono da graça e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda, Tiago vai dizer que ele dá maior graça aos humildes, Tiago 4,6. E no capítulo 5 aqui, da carta de Pedro, versículo 12, diz: e todos os servos e as servas de Deus devem permanecer firme nessa graça. Firme na graça de Deus. O apóstolo retira esse ensinamento de que Deus é o Deus de toda graça da própria Escritura. Lá no Salmo 84, o versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O salmista diz que Deus é doador da graça. Por isso, o texto de Hebreus citado agora há pouco diz que o trono de Deus é chamado de trono da graça. A graça de Deus, ela é soberana. A graça de Deus, ela é grandiosa, ela é gloriosa, ela é rica, ela é multiforme, ela é transbordante, ela é superabundante. A graça de Deus é a fonte da salvação. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, mas nós precisamos também permanecer firmes na graça. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele é o canal da graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, o versículo 10. A graça de Deus chegou até a mim, até você, essa graça salvadora, através de Jesus Cristo, que é o canal da graça de Deus. Foi através de Jesus que nós recebemos essa graça. O apóstolo João, no início do seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 17, registrou: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo encarnado, do Filho de Deus, que veio sobre nós, cheio de graça e de verdade. Por meio de Jesus Cristo. O Deus de toda graça nos chamou em Cristo. Eu e você somos chamados à graça por meio de Jesus Cristo. Como afirmou também o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, olha que coisa linda, e ele agora testifica o que estamos falando aqui: aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Foi Deus que separou Paulo, mas foi através da graça que Deus aprovou revelar Jesus Cristo na vida de Paulo e fazer dele um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho aos gentios. Paulo também, escrevendo ao seu jovem na fé Timóteo, ao seu discípulo, ao evangelista Timóteo, ele recomenda a ele: tu, pois, filho meu, fortifica-te
na graça que está em Cristo Jesus. Não tem como falar da graça sem olhar para Cristo. Eu e você precisamos crescer e nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que Pedro, escrevendo a sua segunda carta, lá no capítulo 13, versículo 18, ele vai recomendar: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que crescer na graça? Porque ela é a fonte da nossa salvação. Ela é a fonte da nossa salvação e que foi dada por Deus através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que, estando nós mortos nos nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, olhe para o futuro, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que é o canal da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, é mediante a fé, mas a fé também é dom de Deus. Não depende de nós. Nós dependemos totalmente desse favor imerecido de Deus. Jesus é o canal da graça, pelo qual Deus nos chamou à sua eterna glória. É isso que Pedro afirma no versículo 10. Esse chamado que o apóstolo se refere é um chamado permanente, é um chamado efetivo da eleição, através da qual Deus nos escolheu, através da qual Deus nos santifica e Deus nos convoca, todos nós, a igreja, a vivermos em obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Quem nos santifica é o Espírito Santo, e ele faz isso para nós caminharmos em obediência à palavra de Deus. Deus nos escolheu em Cristo. Paulo vai testificar dizendo que foi antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. E iremos participar da eterna glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, Pedro diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E também no capítulo 5, versículo 4, Pedro vai dizer: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Queridos, que dia que nós esperamos, que dia maravilhoso, que dia grandioso será o dia da volta de Cristo. O dia que nós vamos se encontrar com Ele para receber a inacessível coroa de glória. Que glória é esta? Glória da presença de Cristo. Do dia em que não haverá dali em diante mais sofrimento, que não haverá nem dor, nem luto, nem lágrimas, nem tristeza, somente alegria e gozo na presença de Cristo, gozo na pessoa do Espírito Santo. Será algo eterno. Não há glória maior do que essa. A glória de estar com Cristo, a glória de estar com o nosso Pai e de vê-lo como Ele é. Mas também, queridos, precisamos permanecer firmes na graça, porque no sofrimento dependemos totalmente do cuidado de Deus. Olha ainda o versículo 10, diz assim: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O apóstolo aqui, pastor, agora ele esclarece que a entrada na glória de Deus acontece depois que os crentes tiverem passado por um breve período de sofrimento.
Esse tempo decorre entre o período entre a vida aqui na Terra e a eternidade. Há um tempo de sofrimento. Passamos por um tempo difícil, um tempo de sofrimento, talvez como nunca antes na história, desse tempo de pandemia. Nós precisamos da graça e do cuidado de Deus. Somente Ele pode nos fazer suportar e restaurar a nossa vida, para suportarmos esse tempo de dificuldade. E por isso o apóstolo Pedro pede 4 bênçãos colocadas sobre um tempo passado de sofrimento. Agora ele está escrevendo ali para aqueles irmãos que estavam vivendo esse tempo de sofrimento. Mas esse texto, essa palavra, para os dias de hoje, para os cristãos de hoje que passam por esse tempo de sofrimento. Pandemia, não é? De tristeza, não é? Muito já aí sem esperança. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para esse ensino do apóstolo. E a primeira bênção que ele pede é para que Deus nos aperfeiçoe. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar. No grego significa colocar em ordem, emendar, completar. No sentido médico, é colocar um osso quebrado em ordem. Também significa reparar um objeto que foi danificado. Você está precisando de reparo? Na sua vida espiritual? O que precisa ser remendado? O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? Aqui indica que é Deus que nos conduzirá adiante e concluirá o processo de santificação que já foi iniciado em nossas vidas quando nós fomos aí impactados pelo Espírito Santo e recebemos a Cristo como nosso Salvador. Então aqui está incluído o processo de santificação. Spurgeon, ao relatar sobre esse texto, ele expressou o seguinte: não seria uma bênção que Deus começasse a abençoar se não levasse à perfeição. Seria a maior maldição que a ira onipotente poderia pronunciar. Dá para um homem a graça, mas que essa graça não conduzisse até o fim e não o pusesse com segurança no céu. E essa é uma grande verdade, porque Deus nos chamou, Deus nos salvou pela sua graça, mas com o seu Espírito agora, com a sua palavra, Ele nos santifica, Ele nos ajuda a conduzir, Ele repara a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele declarou essa verdade quando ele disse: estou plenamente certo, estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra da salvação na minha vida, ele escrevendo na vida de vocês, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Deus, no seu Espírito, nos aperfeiçoará até a entrada de sua glória, até o dia que nós reinaremos com Ele para sempre. Mas a segunda bênção, ele pede para Deus nos confirmar. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar e firmar. O verbo que Pedro usa aqui, firmar, significa no grego fixar firmemente na fé. Tornar tão firme como um granito. Ser constante. Confirmado. É quando passamos pelas provações e saímos firmes e constantes na fé. O reverendo Hernandes Dias, ele comenta: Deus permite as provas para que os cristãos tenham uma consistência granítica e não gelatinosa. O sofrimento, quando acolhido com discernimento, é como o exercício corporal de um atleta. Tonifica os músculos e aumenta o vigor. Queridos e queridas,
todos nós, todo crente, eu e você, precisamos ser confirmado e fortalecido pelo Senhor. O cristão firme não será abalado pelo sofrimento e nem pela perseguição. Nem pelo plano do governo, nem pela política em que fase for. Mas o cristão será vitorioso, será confirmado pelo Senhor. Nem mesmo as falsas doutrinas, os falsos ensinos, nos atingirá. O apóstolo Paulo, após ser apedrejado e arrastado como morto para fora da cidade, ele voltou fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Mas Pedro ainda ora. A terceira bênção, ele pede para que Deus nos fortaleça. Para Deus nos fortalecer. Ele diz, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, quer confirmar, e vos há de fortificar. E o terceiro verbo aqui, fortificar, significa fortalecer ou tornar forte no sentido de receber força sobrenatural para suportar o sofrimento e ser perseverante na prática do bem até a volta de Jesus. E aí você pode conferir o contexto da carta no capítulo 3, versículo 13, capítulo 2, o versículo 20, capítulo 1 e o versículo 13. Está invertido, né? Capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 13. Pedro está falando sobre esse processo de Cristo nos fortalecer em meio às perseguições, para sermos perseverantes na prática do bem até a volta de Cristo. Essa é uma bênção muito necessária para cada um de nós. Todavia, alguns que parecem estar fixados e confirmados, mas carecem dessa força e desse poder. E é o próprio Deus que nos estabelece, nos fortificando nos momentos de luta, nos momentos de pandemia, como que passamos agora, nas perseguições, e enfim, é o nosso Deus. Esta semana, um louvor do nosso irmão Paulo César Baruch, que tem como título Seria Tão Bom, me levou a meditar nessa verdade de depender mais e mais de Deus diante dessa crise, ser mais perseverante na prática do bem. E o Senhor nos fortifica, o Senhor nos fortalece para isso. Como que nós precisamos ser cheios da força do Espírito Santo para esta obra? Podemos orar, meus irmãos e minhas irmãs, como Pedro, para Deus nos fortalecer e nos encher do seu Espírito Santo, para que possamos praticar a palavra do Senhor Jesus, nas boas ações, na pregação do Evangelho, no discipulado, no suprir, no ajudar as pessoas que necessitam de apoio nessa hora. Mas a quarta bênção, ele pede para Deus nos estabelecer. São palavras parecidas, umas têm a ver com a outra. O texto diz, ele nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e agora fundamentar. Que é estabelecer. Pedro usa na oração aqui o verbo fundamentar, que significa fundar, estabelecer firmemente, lançar o fundamento, lançar o alicerce. O significado aqui é ter alicerce para suportar com firmeza os dias maus. E é preciso estarmos alicerçados na rocha que é Cristo. Quando nós somos, queridos,
e queridas, atacados pelo sofrimento, Deus nos faz sairmos mais fundamentados e mais estabelecidos na fé. E aqui nós podemos lembrar de Jó, o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que Satanás atacasse os seus bens, os seus filhos, a sua saúde. Tudo gerou um grande sofrimento na vida de Jó. Mas a palavra de Deus diz que, em meio a tudo isso, Jó não se afastou de Deus. Jó saiu mais firme. Jó saiu mais alicerçado no Senhor. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 42, que ele se prostrou reconhecendo que conhecia a Deus só de ouvir. Mas depois da prova, depois de passar pelo sofrimento, os seus olhos passou a contemplar o Senhor, não só mais ouvir, mas agora de ver o Senhor como o Senhor é, pelos olhos da fé, gozando assim de um relacionamento mais íntimo com Deus. O ver Deus aqui é um relacionamento mais íntimo. É de perceber a ação de Deus, de perceber a soberania de Deus sobre todas as coisas, agindo como Ele quer, da melhor maneira que Ele quer. O sofrimento humano, por mais agudo e prolongado, quando colocado sob a perspectiva da eternidade, é pequeno, é leve, é momentâneo. O apóstolo Paulo expressa essa mesma ideia ao declarar: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 17. Deus permite o sofrimento não por longo tempo, mas por breve tempo. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não para sonegar-nos a glória, mas para realcançá-la. Entre aspas, essa citação não é minha. Então Deus permite o sofrimento, não por longo tempo, mas por breve tempo. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não para sonegar-nos a glória, mas para realçá-la. O apóstolo e pastor Pedro nos exorta à maturidade espiritual. Todos nós cristãos estamos nesse processo de maturidade, de crescimento espiritual. Por isso, as exortações são para que sejamos submissos e humildes, sóbrios e vigilantes. E para que permaneçamos firmes na graça de Deus. Se observadas essas recomendações e obedecidas por cada um de nós, será de grande crescimento, de grande valia espiritual. E certamente estaremos mais firmes, fortes, constantes, fundamentados e guardados pela graça de Deus. Pedro conclui a sua carta não com um profundo lamento, mas com uma doxologia. Ele diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele se volta totalmente para Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. O seu Filho Jesus, que venceu, que está sentado ao lado de Deus Pai. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, mesmo quando a igreja é perseguida e o inimigo parece estar no controle da situação, Deus está no controle, governando sobre tudo e todos, controlando cada situação. Nada foge do seu controle. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós.
Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando das nações. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos revigore. E que Deus nos mantenha firme na fé. Cada dia mais maduro. Cada dia crescendo espiritualmente para a sua glória, para esse encontro com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus amado e querido Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Pela tua palavra, Senhor, que penetra no nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Nós te engrandecemos, Senhor, porque a tua palavra nos fortalece, porque a tua palavra nos põe de pé, renova a nossa fé, para confiarmos nas tuas promessas, Senhor, no teu cuidado. Pai, nos ajude a estar firme nessa graça, no Deus de toda graça, no Deus que enviou essa graça através de Cristo, que é o canal da graça, que nos alcançou, que nos salvou, que nos regenerou, e que tu enviou também o teu Espírito Santo para habitar em nós, Senhor, agora que nos estabelece, nos dá fundamento, nos dá firmeza, Senhor, que dá renovo para a nossa vida para continuar. Nós estamos confiados em Ti, Senhor. Por isso, nos ajude a permanecer. Nos ajude a contar as Tuas maravilhas, Senhor. Nos ajude a sair dessa luta, dessa pandemia, vitoriosos. E como igreja do Senhor, continuar firme, glorificando o Senhor. Porque o crente não para. O crente vive para a glória de Deus. E por isso, Pai, nós te louvamos, nós celebramos. Agradecemos a vida de cada irmão, Senhor, que está em casa, que ouviu essa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos por cada membro dessa igreja. Ó Deus, por aqueles que têm contribuído financeiramente. Ó Deus, que têm entregado os seus dízimos, as suas ofertas para o sustento dessa obra. Pai, nós te louvamos. Sustenta, supre cada um. E dá àqueles, Pai, que têm dificuldade. Que o Senhor esteja pastoreando os seus corações, suprindo, Pai, para que nada nos falte. Nós oramos, te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a tua vida, sobre a nossa vida e sobre a Igreja de Deus espalhada por todo o canto da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a sua presença aqui conosco e que Deus esteja abençoando a vida dos demais que chegaram aqui depois, irmão Paulo César, Lília, a Grazi, Maria Silva, boa noite, Deus abençoe, Sônia, Maria Aurora, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar aqui online conosco, ouvindo a palavra de Deus. Eu desejo a vocês aí uma boa semana, que possamos continuar tomando todos os cuidados necessários, né? E que Deus permita que logo, logo possamos nos reencontrar como igreja do Senhor. Uma boa noite a todos.